que ainda não entendeu, abra a mente e o coração para que ele possa entender quão maravilhoso é ser participante da tua obra, meu Pai. Eu te peço, esteja guardando a vida, as finanças, guardando o lar, a saúde, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Você está feliz? Você está feliz? Olhe para a pessoa que está do seu lado, vê se ele está feliz. Vê se ele tem cara de um salvo em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 31. Eu coloquei esse aviso, mas quero reforçar, principalmente aos pais dos maiores. Eu pedi junto ao Ministério Infantil que quem não viesse ensaiar também não vai subir para cantar. Tá bom, irmãos? Nós precisamos ensinar nossos pequenos desde cedo a ter compromisso com o ensaio, com a igreja. Então, em nome de Jesus, você aí, pai, mãe, nos ajude a trazendo seu filho para os ensaios e vai ser bênção na vida dele. Amém? Atos capítulo 16, versículo 31. Eu vou fazer a leitura e depois a igreja vai ler toda junta na televisão, em nome de Jesus. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Nós vamos ler na televisão. 1, 2, 3 e... Pai, obrigado pela tua palavra. Oramos para que o Senhor fale conosco, ministre em nossos corações aquilo que aqui está contido, me dando sabedoria, unção, graça, para poder transmitir ao coração dos meus irmãos a verdade do Evangelho do Senhor. Que as mentes aqui, que aqui estão possam estar voltadas ao Senhor, rendidas ao Senhor, e que por intermédio da tua palavra, nossa mente, o nosso coração seja transformado. Senhor, que nós possamos crer verdadeiramente naquilo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário, e assim seremos salvos para a glória do teu nome. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje à tarde, meditando no capítulo 16 do livro de Atos, o meu coração se encheu, o meu espírito se voltou para essa palavra, e eu fui tomado por um desejo de pregar essa mensagem. Eu confesso que eu queria pregar sobre a tempestade, em Marcos capítulo 4, versículo 35. Mas orando ao Senhor, eu entendi de Deus que essa mensagem é oportuna para nossas vidas nessa noite, ou talvez para alguém que aqui está nessa noite. Quando a gente analisa o capítulo 16 inteiro do livro de Atos, você vai perceber que é um capítulo extraordinário da palavra de Deus. Nenhum capítulo da palavra de Deus trata o quesito salvação com tanta clareza, com tanta ênfase, com tanto poder como este capítulo. Quesito salvação, neste capítulo é mostrado de várias formas, para que entendamos o texto, o versículo que nós acabamos de ler. Nós precisamos então darmos uma pincelada em todo esse capítulo, na verdade em quase todo este capítulo, porque esse capítulo também vai mostrar a eficácia do Evangelho de Jesus Cristo
na salvação do homem. O poder do Evangelho de Jesus Cristo ao salvar o homem. Aqui, pelo menos nesse capítulo, contém 3 conversões, 3 vidas alcançadas de uma forma sobrenatural por Deus. Olha que interessante. 3 vidas, cada um de um lugar, cada um de um jeito, cada um de uma classe social, cada um de uma forma que Deus opera nesse coração, nessa vida. Então, quando a gente olha, você vê que não tem um jeito só de Deus salvar, não tem um jeito, uma maneira específica só de Deus salvar. Ele salva por intermédio da sua palavra, Ele salva por intermédio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Ele salva um no leito do hospital, Ele salvou o ladrão da cruz no último minuto da vida dele. Ele salvou o apóstolo Paulo indo perseguir os cristãos na cidade de Damasco, como nós sabemos. Ele salvou a Pedro depois de uma pescaria frustrada que ele teve pela manhã. Ou seja, as formas que Deus usa para salvar são distintas, mas o meio na qual Deus salva o homem é por intermédio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E quando a gente olha todo esse texto, a gente vai lá para o versículo 11, para ver a primeira conversão desse capítulo, que é maravilhoso. Olha o texto no versículo 11, diz assim: tendo chegado a Trode, seguimos em direitura a Samocrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, a cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Verso 13: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para lá tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor Jesus lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Olha que interessante. Primeira pessoa salva no capítulo 16 de Atos: Lídia, uma vendedora de púrpura. Quem era Lídia? Lídia era uma mulher asiática da cidade de Tiatira, uma comerciante de púrpura. Diz o texto que essa mulher, ela desejou ouvir Paulo pregar, e ela foi para um lugar de oração. Quando eles vão para um rio, um lugar que tinha um momento de oração, ali todo mundo se ajuntou, e essa mulher vai para lá, e Paulo acha por bem pregar o Evangelho. Paulo prega o Evangelho, e essa mulher está lá. Essa mulher está lá no meio. Essa mulher está atenta ao que Paulo ouvia, ao que Paulo falava. Seus ouvidos estão atentos, seus ouvidos estão inclinados à pregação da palavra de Deus. E a gente olhando todo o contexto, Lídia era uma mulher financeiramente legal, porque púrpura era algo que ela vendia, era uma comerciante da alta sociedade, só comprava púrpura quem tinha dinheiro, era algo caro de se comprar. Então nós podemos aprender já primeiramente que Lídia era uma mulher rica, da alta sociedade. Só que ela também era uma mulher piedosa. Por quê? Ela gostava das orações. Diz o texto no versículo 14, que ela era vendedora de púrpura, e não somente isso, ela temia a Deus. Diz o texto que ela servia a Deus, na tradução que nós temos na televisão. Ou seja, ela era uma mulher asiática da cidade de Tiatira, ela era uma mulher rica, ela é uma mulher vendedora, ela servia a Deus, era temente a Deus, uma mulher piedosa que gostava de se envolver nas orações, mas mesmo assim precisava da salvação de Deus. Eu abro um parênteses aqui para trazer o seu coração: pessoas boas também precisam ser salvas. Pessoas de bom testemunho, de bom coração, pessoas que você olha para ela e fala assim: já está. Mas essa mulher não estava. Mas quem abriu o coração dela? O Senhor.
diz o texto que o Senhor vai abrir o coração dessa mulher e ela começa a entender e atender aquilo que Paulo estava pregando. Ou seja, os bons também precisam da salvação. Os bons também precisam de um encontro com Deus. Os bons precisam ser transformados. Os ricos precisam da graça do Evangelho de Deus. Os ricos precisam abrir o coração para Deus. Os ricos precisam também ter uma vida transformada. E não somente os ricos, mas os religiosos também. E essa mulher era uma mulher religiosa, que gostava do ambiente, gostava de Deus, gostava das orações e estava lá. Mas ela precisava nascer de novo. Eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Talvez você entrou aqui, se considera uma pessoa temente a Deus. Talvez você bate no peito e apoia naquilo que você faz de bom, na sua sabedoria, na sua força. Mas eu quero te dizer que isso não é suficiente para te salvar. O que você tem no banco não é suficiente para te salvar. O que você faz de coisas boas não é suficiente para te salvar. O que você faz ou deixa de fazer não é suficiente para te salvar. Então o que? O que depende da a salvação de Deus no seu coração é Deus abrir o seu entendimento, tirar as escamas dos seus olhos e você vai passar a crer no Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro ponto, os piedosos, os ricos, as pessoas boas precisam de salvação. O texto continua, verso 16. Vai falar do outro perfil de alguém que foi alcançado. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu de encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos e muitos dias. O que estava acontecendo aqui? Uma jovem possessa por espírito maligno, enquanto Paulo saía para orar, ela saía atrás gritando: esses homens anunciam o caminho do Deus vivo, o caminho da salvação. E Paulo olhou para aquela mulher, tendo discernimento de espírito, e falou assim: o que está falando com a gente não é Deus. O que está falando com a gente não pertence ao Senhor. E essa mulher todos os dias, essa jovem todos os dias, que possuía um espírito de adivinhação, elogiando Paulo. Paulo teve o discernimento de Deus. Ele olha para aquela mulher e fala assim: esse é um espírito maligno. Olha o texto. E isso, verso 18, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha que interessante. A jovem, ela era uma jovem escrava. Essa jovem era uma jovem grega, que era escrava dos seus senhores. E o que ela fazia? Ela tinha um espírito de adivinhação nela, e ela adivinhava, e todo o dinheiro que ela lucrava com o seu espírito de adivinhação, ela jogava no peito dos seus senhores. E ela vivia para dar lucro aos seus senhores. Essa menina era uma menina escrava, baixa sociedade. Ela não só era escrava dos seus senhores, mas essa menina também era escrava de Satanás, porque ela possuía um espírito de adivinhação. E ela vivia para dar lucro aos seus senhores, com aquele espírito que habitava nela. E ela resolve um dia, o espírito que está nela resolve elogiar Paulo, para ganhar o coração de Paulo. Paulo tem o discernimento, olha para aquela menina e fala assim: isso é um espírito maligno, em nome de Jesus, sai dessa menina. E na mesma hora saiu. Quando a gente olha a Lídia de um lado, uma mulher rica, vendedora, comerciante, uma mulher piedosa, que gostava do ambiente de oração, a gente fala assim: essa mulher não precisa de oração, não precisa de salvação não. Mas quando a gente olha essa jovem, a gente olha para ela e diz assim: essa aí é digna da salvação, porque ela rosna, ela adivinha, ela tem um espírito maligno, ela é endemoniada. Olha como é que com o nosso olhar a gente julga as pessoas, e a gente fala assim: esse aí que está caído, que está prostrado, que tal talvez nas drogas, a gente olha para ele e fala assim: esse aí precisa do encontro com Deus. Você já talvez ouviu pessoas dizerem isso: ah, aquele lá precisava.
Aquele fulano de tal, ele precisava de Deus. Graças a Deus que ele foi para a igreja. A gente olha esse texto, vê que uma mulher extremamente piedosa, uma mulher da alta sociedade, precisava da salvação tanto quanto essa jovem que tinha o espírito maligno sobre ela. O que eu aprendo aqui? Todas as classes, todas as raças, todo tipo de gente, não importa a cor, não importa o sexo, não importa como seja, não importa se é rico ou pobre, todos eles precisam de Jesus Cristo, precisam do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Graças a Deus que eu estou pregando para alguém aqui que um dia ouviu uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Essa mensagem entrou no seu coração e a vida dele foi mudada, transformada. Eu não sei se vocês se enquadram no meio dessa mulher que era Lídia, da alta sociedade, comerciante piedoso, ou se você era como essa jovem que tinha um espírito de adivinhação, endemoniado. Mas o importante não é o que foi, o importante é o que você é agora. Depois que teve o encontro com Deus, depois que você nasceu de novo, depois que a sua vida foi mudada. Aí agora nós apresentamos, esse aqui é todo o contexto. Vai entrar um grande problema, vai acontecer um grande problema aqui. Por quê? Os senhores que eram donos dessa menina ficaram bolados. Os senhores vão ficar nervosos com Paulo. Por quê? O que eles pensam? A gente lucrava com um demônio que tinha na vida dessa menina, com esse espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação foi embora, acabou o lucro. Aí eles vão olhar para Paulo e falar: esse cara está atrapalhando o nosso negócio. Olha o texto. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Verso 20. Apresentando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Verso 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Guarda essa palavra. Quem está guardando com segurança? Fala comigo, o carcereiro. O carcereiro está prendendo a Paulo. O carcereiro está recebendo uma ordem de prender a Paulo. O carcereiro está recebendo ordem dos seus senhores para travar e prender a vida de Paulo. Guarda isso, é o carcereiro. O qual tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Aí ele recebe toda a ordem e eles vão prender. Olha só que cena, irmãos. Paulo e Silas, pelo fato de terem expulsado um espírito maligno numa jovem, vão ser levados em praça pública, vão ser acusados por transtornar a cidade, ensinar costumes que não eram da cidade, falsamente. Eles vão receber açoites em praça pública, eles vão ser açoitados. Pensa só, eu expulso um espírito maligno na vida de alguém, eu repreendo um maligno na vida de alguém, e agora eu sou levado em praça pública para ser açoitado, porque eu fiz o bem, porque eu fiz a vontade de Deus, porque eu fiz o que era para ser feito. E aí Paulo e Silas, eles vão ser levados à praça pública, chicoteados, açoitados. Pensa na cena, no ambiente, como é que estava aquela situação. E logo após eles serem açoitados, o que acontece? Presos. Paulo e Silas vão ser presos. Aí a gente sabe da história, e eu não vou ler os textos aqui. Vamos ler. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Olha só, após Paulo
ter sido chicoteado, açoitado em praça pública, eles vão ser presos, e lá preso, mão presa, pé preso, à meia-noite eles vão cantar. À meia-noite eles vão cantar um hino ao Senhor. E a gente sabe o que acontece. De repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Acontece um grande milagre ali. E acordando o carcereiro e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Agora entra o carcereiro na história. Um homem que foi usado para prender Paulo. Quando ele vê que o terremoto tinha acontecido, as prisões estavam abertas, os presos iam fugir, ele pensa: eles vão me matar mesmo, é melhor eu me matar. Ele pega a espada, vou suicidar. Aí olha o que acontece. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Aí Paulo entra dizendo: e eles disseram: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Meus irmãos, eu fiquei muito impactado com esse texto, e eu sei que vocês sabem desse texto. Esse texto nós aprendemos ele, muitas vezes ele é pregado, mas aqui contém algumas informações importantes. Olha que interessante. Lídia, uma mulher asiática, comerciante da alta sociedade, precisou ser salva. Amém? Uma jovem, classe baixa, possessa de espírito maligno, escrava, precisou desesperadamente de Deus, foi liberta, também precisa da conversão. E agora entra o carcereiro, um cidadão romano, de classe média, que vivia trabalhando para a sua, para Roma. Ele era, vamos dizer assim, um policial, não ganhava muito nem pouco, mas também precisou ser salvo. Olha que interessante, o evangelho atinge aquele que está na classe alta, aquele que está na classe baixa e aquele que está na classe média. O evangelho atinge um comerciante, o evangelho atinge um escravo, e o evangelho atinge um policial. O evangelho atinge o homem e atinge a mulher. O evangelho atinge o doente e atinge aquele que não é doente. Meu amado, eu tenho uma palavra de Deus para você. Todos nós estamos aqui, precisamos desesperadamente da salvação que foi realizada na cruz do Calvário. Mas o que eu acho maravilhoso é como acontece essa salvação. Olha que interessante, na vida de Lídia, Paulo estava pregando e Deus abre o coração, ela entende e converte. Simples assim. O Senhor abriu o entendimento dela e ela converteu. Simples, né? Talvez eu estou pregando aqui, Deus está abrindo o seu entendimento, você vai sair daqui convertido. Aí a jovem de espírito maligno, como é que ela tem a experiência dela? Sendo liberta. Qual que foi? Não teve automaticamente muita coisa. Ela estava andando e Paulo olhou para aquele demônio e falou assim: sai dessa menina. Ele saiu. Forma diferente. E agora o carcereiro? Qual foi o processo? É sobre isso que eu quero pregar. Qual foi o processo de salvação na vida do carcereiro? Eu já dei toda a estrutura do texto e eu quero aplicar ele para vocês. Olha que interessante. Paulo e Silas vão ser açoitados justamente ou injustamente? A minha pergunta para vocês. Injustamente, por dois motivos. Primeiro, eles fizeram bem, sim ou não? Então o fato deles estarem fazendo bem levou eles a serem açoitados. O fato deles expulsarem o espírito maligno leva Paulo e Silas a uma praça pública e eles serão açoitados. Eles foram açoitados por fazer o bem, então injustamente. Segundo ponto, Paulo era um cidadão romano. Olha que interessante, Paulo era um judeu,
mas nascido em Tarso da Cilícia. O que a gente aprende com isso? Ele tinha o título de cidadão romano. E para julgar ou açoitar um cidadão romano, era necessário primeiro um julgamento. E eles não fizeram nada disso. Eu quero só abrir um parênteses aqui para mostrar o que estava acontecendo em outro texto de Paulo. Atos capítulo 22, versículo 22. Não abre aí na sua Bíblia não, vamos ler na televisão. Olha que interessante. Paulo está sendo julgado. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Ok? Paulo está sendo julgado mais uma vez. E agora, olha o que vai acontecer. E ouviram até esta palavra. E levantaram a voz, ele está apresentando do versículo 1 ao versículo 21, a sua defesa. E eles ouviram. Mas agora, depois de ouvir Paulo, eles se levantam dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. 23. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. O que eles estão falando contra Paulo? Nesse texto aqui, açoita Paulo, que ele vai confessar tudo que está acontecendo. E quando estavam atando com correias, aí eles vão começar a amarrar Paulo, e eles começam a prender a mão dele. Aí ele disse Paulo ao centurião que ali estava: é lícito, olha só a pergunta dele, é lícito açoitar um cidadão romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno dizendo: veja o que vai fazer, porque esse homem é romano. Ou seja, nós estamos fazendo um trem errado. Mas lá em Atos 16 ele foi açoitado sem julgamento. Vocês estão entendendo? Em Atos 16, nascimento. Sabe o que eu aprendo aqui? Os açoites que Paulo teve, Deus estava nesse propósito. É difícil pregar isso e falar que os açoites que levamos na vida, Deus tem um propósito. E eu estou aqui como profeta de Deus para declarar essa palavra sobre você. Os açoites que você tem levado, situações difíceis que você tem enfrentado, situações adversas, seja de enfermidade, problema, luta, isso tem um propósito. Você ainda não viu o final da história, mas aguenta firme, o final da história você vai cantar para Deus. Porque lá em Atos 16 ele permanece calado. Lá em Atos 16 ele é açoitado e não reclama, não abre a boca para nada. Por quê? Deus direcionou Paulo a ficar calado, porque o propósito era além dos açoites. Eu vou liberar essa palavra aqui, se você crê, levante a mão. Depois dos açoites vai vir algo poderoso que você nem imagina. Aleluia. Depois desse tempo difícil que você está enfrentando, depois da adversidade que você está enfrentando, depois desses açoites que você está enfrentando, virá tempos sobrenaturais de Deus na sua vida, onde você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena ter sido açoitado, valeu a pena ter permanecido calado, valeu a pena passar o que eu passei, porque contribuiu para a glória e louvor do nome do Senhor. Quem recebe essa palavra pode dizer graças a Deus. Tem alguém que me ajuda a glorificar esse Deus soberano? Você está aqui hoje, você não está vendo nada, você está sendo açoitado e talvez está chorando, talvez está sozinho, mas Deus vai te mostrar o final daqui uns dias. Ele não vai te mostrar hoje, porque senão você vai sair do propósito. Ele vai te mostrar o final lá na frente. É isso que nós precisamos aprender. Então ele não abre a boca, apesar de ser um cidadão romano, porque Deus, na sua soberana vontade, permitiu ele ser açoitado, porque Deus tinha além. Deus tinha algo depois daquela página. Eu não sou de pregar isso não, mas a página gira, irmão, a página vira. A roda gigante gira. Isso aí é importante a gente aprender, que as coisas mudam. Hoje você está vivendo um tempo difícil, mas ali na frente Deus vai te mostrar por que você viveu esse tempo difícil. Segundo,
Paulo e Silas vão orar e cantar a Deus. Versículo 24 e 25. Não, 25 e 26. Olha que interessante. Eles são açoitados, Atos 16, 25. Eles são açoitados e agora eles são levados presos. Mas lá dentro da prisão, Paulo e Silas cantavam hinos ao Senhor. Eu não consigo ver que Paulo e Silas estavam cantando porque estavam na prisão, gente. Paulo e Silas não estão cantando aqui porque estão vivendo momentos difíceis. Paulo e Silas não estão cantando porque foram açoitados. Paulo e Silas não estão cantando porque estão em dificuldades. Paulo e Silas não estão cantando porque foram machucados. Paulo e Silas não estão cantando porque estão presos. Por que então, pastor, que Paulo e Silas estão cantando? Paulo e Silas estão cantando porque está no DNA deles cantar. Paulo e Silas não estão dependendo da circunstância. Paulo e Silas não dependem do momento. Paulo e Silas não dependem da situação melhorar. Ou eles receberam a notícia que eles vão ser salvos, que eles vão ser soltos. Não. Eu quero crer que eles estão cantando nesse momento aqui, porque está no DNA deles cantar. Eu não sei qual hino que eles cantavam. Eu não sei o que estava levando eles a cantar. Mas algo dentro deles gerava essa adoração. Cantar no momento de tribulação é difícil. Cantar na angústia é difícil. Se você olhar os salmos, e principalmente os salmos que o povo estava no exílio babilônico, o povo estava falando com o povo de Israel, dizendo assim: cante canções das suas terras para nós. E eles penduravam suas harpas e diziam: como é que a gente vai cantar, sendo que a gente está nas terras estrangeiras? Porque cantar num momento difícil é difícil. Cantar no momento da situação complicada é difícil. Louvar a Deus em meio às tribulações é difícil, mas Paulo nos ensina, Silas nos ensinam que eles não dependem das circunstâncias para adorar. Eles servem um Deus soberano e poderoso, e eles estão levantando a sua voz em adoração e cantando a Deus. E talvez eles estão dizendo: temer porque se eu estou seu nome é Jeová, irás. Eu creio em haja o que houver, venha ao. Eles estão lá: eu não vivo do que vejo, irás. Eu creio em ti, todo açoitado. Eles vão cantar: a tempestade não vão, machucados, feridos, açoitados, presos, a tempestade, no momento mais difícil eles estão lá. Não vão em ti,
Sabe o que Paulo e Silas estão ensinando para mim e para você? Que eles não dependem do momento, eles não dependem da circunstância, eles não dependem se eles estão ou não presos, eles não dependem se eles estão ou não machucados, eles estão adorando porque existe um Deus soberano, poderoso, que cuida deles em meio às tribulações. E eles vão cantar a Deus, e a glória de Deus vai se manifestar naquele lugar, porque cantar é com um homem, quem faz o terremoto é Deus. O terremoto vai acontecer, o carcereiro vai suicidar, e Paulo diz assim: calma aí. Acontece pelo menos 2 milagres aqui nesse texto. Não, vários milagres, mas eu vou falar alguns aqui. O primeiro, qual é o primeiro milagre que eu vejo aqui nesse trecho? O terremoto. Sim ou não? O terremoto vai acontecer. Eles estão cantando, Deus abala o alicerce da prisão, situações, todo mundo é solto. Aí o carcereiro pega a espada e fala assim: vai todo mundo embora, eles vão me matar amanhã, melhor me matar hoje. Aí ele pega a espada. Aí Paulo grita: não precisa suicidar não, calma aí, nós estamos aqui. Segundo milagre, eu acho que esse milagre é maior que o terremoto. Se você discordar, amém. Você sabe qual que é o maior milagre aqui? Uma prisão abrir, os presos ficar. A prisão abriu, está todo mundo livre, pode todo mundo ir embora. Irmão, qualquer prisão no mundo que abrir, todo mundo, na saidinha, eles não estão nem voltando. Aí Paulo fala assim: calma, nós estamos aqui. Segundo milagre, Paulo tinha virado pastor dos presos. Não vai ninguém embora não. Deus está cuidando da gente. A forma que Paulo canta, o milagre acontece, ninguém vai embora, permanece lá. E esse homem desesperado, não sabia o que fazer, ele faz a pergunta: e agora? Versículo 30. Tirando para fora, diz: senhores, olha a pergunta do carcereiro: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Essa pergunta deve ser gerada no nosso coração todos os dias. Tem que arrumar um jeito de ser salvo. O que eu faço? Ele se preocupou com a salvação dele. O poder era tanto na vida de Paulo. A graça que aconteceu de manifestar naquelas prisões foi tão gloriosa, tão poderosa, que o homem fala assim: esse Deus que abriu as comportas dos céus e tremeu essa prisão, eu quero servi-lo, eu quero adorá-lo também, eu quero que ele seja o meu Senhor. Tem alguém aqui nessa noite para adorar esse Deus? Aleluia! O que eu preciso fazer? Aí Paulo vai declarar para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ei, o que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus. Você, pai de família que me ouve, se você crê no Senhor Jesus, tem uma promessa: vai ser salvo tu e tua casa. Você que me ouve nessa noite, logo que a salvação é liberada ao seu coração, ela também está disponível aos demais da sua casa. Amém, Sou Celeste? A salvação alcançou o Sou Celeste. Daí um dia ficou disponível para o Patrick. Ele ouviu a mensagem do Evangelho, ele entregou a vida dele para Jesus. A salvação se torna disponível a todos na nossa casa. Eu quero liberar essa palavra aqui, através de você crer no Senhor Jesus, a sua casa será encontrada por esse Evangelho que alcançou a sua vida. Aleluia por isso. Pastor, eu olho para alguém lá dentro de casa e não tem jeito, aquele lá nunca vai ser. É o fato de você crer, creia. E a mesma salvação que alcançou você vai alcançar aqueles que estão lá também.
Mas agora eu acho que eu encerro. O que mexeu comigo nessa palavra foi o versículo 34. Aconteceu tudo lá. Eu preciso também relatar que através desse homem crer, ele foi salvo, todos da sua casa foram salvos e batizados, amém? Esse texto está incluído isso aqui, salvos, e a família dele toda foi salva, batizada ainda, completo, fecha tudo. Só que o que mais mexeu comigo é lendo o versículo 34, olha o texto dizendo: e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se com toda a sua casa havia crido em Deus. Versículo 35. E sendo já dia, olha o que vai acontecer. Os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Olha só. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí de em paz. Beleza? Olha aqui. Pensa comigo. A minha pergunta para vocês é: a boa notícia chegou, dizendo assim, ó, os magistrados estão mandando soltar vocês. Pergunta: Deus sabia ou não que esses homens iriam ser soltos de manhã? A minha pergunta para os irmãos é: Deus sabia ou não que os magistrados iriam soltá-los de manhã, no outro dia? Sabia. Por que precisou açoite? Precisou cantar? Um homem que quase quis morrer, os presos ficaram. Porque a salvação, muitas das vezes, para alcançar alguém que está ao seu redor, vai incluir sofrimentos em nossas vidas. Se eles iriam ser soltos no outro dia de manhã, não precisava de terremoto, não precisava de nada. Mas por que Deus fez o terremoto? Para salvar o carcereiro. Por que Deus deixou Paulo ser açoitado? Para salvar o carcereiro. Por que Deus deixou Paulo ser envergonhado em praça pública? Para salvar o carcereiro. A gente olha lá no início. Paulo prega, a mulher ouve e é convertida. A jovem possessa de espírito maligno passa, Paulo dá a palavra, ela é liberta. E agora o carcereiro? Paulo vai ter que receber açoite, vai ter que ir para a prisão, vai ter que ser açoitado, vai ter que sofrer, vai ter que passar momentos difíceis, vai ter que cantar na prisão. Deus vai ter que abalar tudo, Deus vai ter que mover tudo. Para quê? Salvar alguém. Ei, quem sabe os seus sofrimentos, os açoites, as tribulações que você tem vivido vão contribuir para a salvação de alguém. Essa palavra eu quero liberar sobre a sua vida. Você não vai ser açoitado à toa, você não vai passar vergonha à toa, você não vai passar situações difíceis à toa. Deus tem um propósito em tudo isso. Qual o propósito, pastor? Salvar alguém ali na sua frente. Tem alguém ao seu redor que vai ser alcançado, tem alguém ao seu redor que vai ser liberto. Deus permite toda essa situação e está incluído o sofrimento. Por que Jesus demora 4 dias para chegar na casa de Lázaro? Ele poderia curar Lázaro, mas ele queria falar assim: eu vou demorar 4 dias porque eu não quero curar, eu quero ressuscitar. A demora de Deus tem um propósito. A demora de Deus é pedagógica, ela nos ensina. O Senhor nos ensina com sofrimento. E Paulo poderia muito bem naquele momento ter falado assim: vocês não vão me bater não, porque eu sou cidadão romano, eu não posso apanhar. Mas Paulo está ligado no trono da graça. Ele sabe que ele apanhar vai contribuir para algo no evangelho. Você apanhar, ninguém gosta dessa mensagem. Você vai apanhar para contribuir para a salvação de alguém. Eu preciso te dizer, Deus vai permitir muitos açoites em sua vida. Amém ou não amém?
Mas fique tranquilo, é para a salvação de alguns que estão ao seu redor. Outro ponto: os planos de Deus estão incluídos nossos sofrimentos. Situações que você vive, hoje você não entende nada, mas fica firme. Deus vai alcançar. E através de todo esse sofrimento de Paulo, está contribuindo para a salvação de alguém. Deus quer nos ensinar que através dos nossos sofrimentos, através das nossas enfermidades, as enfermidades que muitas vezes nos açoitam, nos abala, situações difíceis que nos prende, Deus está dizendo, isso aí vai contribuir para que alguém seja salvo. Deus está nos mostrando que o Evangelho está disponível a todo homem, basta ele crer. Seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, seja comerciante ou não seja comerciante, seja apenas um jovem, seja apenas um velho, seja um guarda, não seja, o Evangelho está disponível para nos salvar. Você pode ficar de pé no seu lugar? O Evangelho alcança o carcereiro na beira da morte. Nós não sabemos os planos de Deus. Talvez, se não acontece o terremoto, esse homem nunca ia ter uma experiência com Deus. Através de terremotos da sua vida, pessoas que estão ao seu redor. E eu quero orar por você, que talvez está vivendo um tempo de açoite, dificuldade, prisão, terremotos, situações difíceis, mas que crê que Deus está usando tudo isso para alcançar alguém. Saia do seu lugar que eu quero orar pela sua vida. Quero abençoar você em oração. Deus está usando essa situação para salvar você. Aleluia. Aleluia. Quero convidar os obreiros, os irmãos. Estenda as suas mãos para cá. Deus está usando tudo isso para salvar alguém. Aleluia. 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 Oh Jesus, nós estamos aqui na Tua presença e queremos Te adorar, queremos Te glorificar, queremos Te exaltar, entregar a vida dos meus irmãos que aqui estão nas Suas mãos, ó Pai, porque nós cremos, ó Deus amado, Deus eterno e poderoso, que o Senhor, através desse terremoto, dessa tempestade, dessa situação difícil que os seus filhos estão enfrentando, eles possam ser salvos. Oh Deus, oh Pai, obrigado por cuidar de nós, mesmo em meio às batalhas que vivemos. Obrigado por cuidar de nós, mesmo em meio às lutas. Obrigado, Senhor. Nós abençoamos esses irmãos e pedimos ao Senhor que seja com eles, Pai, porque no meio das tempestades o Senhor se revela a nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Olha para cá, para mim.
pastor vai falar com vocês. Deixa eu falar. Olha aqui, dona Raimunda. Olha aqui. A Bíblia diz, tem um versículo que nós amamos, que nos ensina assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Paulo não diz nesse texto que somente metade das coisas contribuem. Não, ele diz que todas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu preciso te dizer, Deus está nessa tempestade. Deus está nesses açoites. Deus está nessas situações difíceis. Quando virar a página, você vai dizer assim: valeu a pena. Porque tudo que eu vivo é para o louvor e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe. Você pode aplaudir o nome do Senhor em nome de Jesus? Pode voltar para o lugar? Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Quero convidar o pastor Miguel para dar a bênção apostólica aqui. Eu vou estar lá fora para te cumprimentar. Deus está usando as tempestades. Deus está usando os açoites. Alguém será encontrado. Deus te abençoe em nome de Jesus.